Danilo Gentili sendo interrogado por Arthur Duval e plateia. Será que agora ele vai ser presidente? Achadinhos do teu pai. Link no canal. É o seguinte, Danilo. A gente tá querendo te botar numa bronca, numa aventura louca, e essas pessoas aparentemente querem correr essa corrida com você, é ou não é? É a construção. Então vamos tirar umas dúvidas a gente aqui, o Brigadeiro pergunta, o Beraldo, o Guto. A gente pergunta, e aí você vai descer, eu pedi pra instalar o púlpito lá, ó. Eu vou lá. No meio da galera, aí você vai responder, no meio da galera, aí é com vocês. Vocês fazem a pergunta e o Danilo responde aqui. Já que é nós o povo, é nós. Vai lá, Onde a gente... vai lá no Mas meio é do ali, povo. eu posso ir direto em quem perguntou. Eu respondo na cara do cara. Vai começar aqui ou lá embaixo? Vamos começar aqui. Vai lá. Então começar, vai, Arthur. Danilo, minha pergunta é muito simples e ela é o seguinte: você está disposto a perder? Oi. Minha pergunta é simples e é a coisa mais rara que tem achar que gente que está disposta a fazer isso. Você está disposto a perder grana e tempo para ser nosso presidente? É o seguinte, primeiro, eu não estou disposto a perder grana e tempo. Eu estou todos os dias perdendo grana e tempo. Simplesmente pelo fato de você ter uma opinião, simplesmente pelo fato, e o Léo tá do meu lado, ele sabe disso, simplesmente pelo fato de você não se dobrar a uma agenda que você não acredita, simplesmente ao fato de você ousar verbalizar em voz alta o que você gostaria que acontecesse, já faz você perder grana e tempo, não faz? Muito. Então, assim, se esse é um requisito, eu já tenho. Bom, vamos lá. Estão me ouvindo? Nós fizemos um GT e foi um comum acordo que precisamos de um partido, né? Para isso, vamos precisar ir às ruas para coletar assinaturas. Está disposto a ir nos estados, nas cidades, para ajudar a gente a coletar essas assinaturas? Sem dúvida e... Aê! Um brinde! Mais uma vez... Mais uma vez, isso aí já é minha rotina, eu estou um tempo fora da estrada. Mas a verdade é que eu já corri o Brasil umas 2, 3 vezes trabalhando. Então isso para mim vai ser só mais uma temporada que eu vou fazer isso agora. Kim? Quero perguntar pro Danilo como que ele pretende montar sua equipe de governo, Danilo. Já quero saber como é que você vai montar seu ministeriado. Se você já está preparado, se você já está se reunindo com pessoas, se você já está começando a elaborar seu plano de governo. Como é que vai ser, Danilo? O Léo Lins vai ser ministro, certo? Nós vamos fazer a secretaria anti-cancelamento. Mas agora, respondendo sério, antes de você ter uma equipe, você tem que... Eu acho que a equipe nasce quando você... começa um plano de governo. É a partir dali que você... O plano de governo é uma pré-seleção, onde você afina o discurso, as pessoas e o que vai acontecer. Então, antes de ter uma missão, vamos dizer assim, os tópicos dessa missão, que vai gerar o que seria um plano de governo, e claro, tem que ser um plano de governo viável, porque, sendo muito claro, eu sou uma pessoa pragmática. Acima de qualquer coisa, eu sou pragmático. Às vezes as pessoas discutem muito ideologia, mas esquecem que o Brasil é um país que sequer está no mundo da ideologia, ele está no Twilight Zone. As coisas que acontecem aqui, nenhuma ideologia fez previsão antes. E eu acho que quem se envolver para tentar melhorar alguma coisa aqui, tem que levar em conta a realidade antes da ideologia. Então, dentro da realidade que se apresenta, a gente tem que fazer uma coisa muito clara, muito executável, uma coisa que a gente pode verbalizar e saber que em 2, 3, 4 anos ninguém vai dizer que a gente mentiu. Essa, para mim, é uma das... É muito fácil vir aqui falar o que todo mundo quer ouvir, mas eu acho que a gente tem que fazer uma coisa alcançável, dentro da realidade. E quem vai definir quem é esse governo é a realidade que se apresenta na frente. Danilo, Bolsonaro eleito, banqueiro da risada. Lula eleito, banqueiro da risada. Danilo Gentili eleito é para banqueiro da risada ou é para quem trabalha, quem produz, quem paga imposto ter certeza que a política econômica vai estar olhando para essa população que leva o Brasil nas costas e não para as oligarquias que se formam desde a independência do Brasil, que até hoje sugam o nosso dinheiro, sugam a grana que a gente produz todos os dias de sol a sol? Cara,
Eu acho que banqueiro já não precisa de ninguém daqui para dar risada. Eles já estão dando risada há muito tempo. Uma coisa que eu acho que eu tenho em mente é da onde eu venho. Eu venho de um lugar extremamente comum, extremamente normal, e eu sei as dificuldades que aquela costureira do bairro tem. Eu sei as dificuldades que aquele carinha que está abrindo, como eu disse aqui, lá na minha rua, no Parque das Nações, o carinha tinha uma fabriquinha de saco de lixo para vender no bairro. Aquele carro que faz produto de limpeza para passar, aquele cara que abre uma pizzaria e teria potencial para abrir uma franquia. Sabe que uma das principais economias dos Estados Unidos é o mercado de franquia, o mercado de alimentação. E aqui no Brasil o cara às vezes tem um puta de um produto, só que ele não consegue expandir, ele não consegue fazer a pizzaria dele virar uma companhia. Poucos conseguem, porque tem um sistema que privilegia a classe política e os banqueiros. Então eu acho que a gente tem que voltar o olho para quem segura as pontas no Brasil. Nesse período de pandemia aí, quem segurou as pontas no Brasil foi quem pegou, fez brigadeiro, foi vender na rua. Foi os caras que foi lá sustentar a família. Eu acho que, sem olhar para essas pessoas, sem fazer essas pessoas evoluírem, né? O discurso liberal admira tanto os grandes empresários, só que o que a gente tem que fazer aqui no Brasil é fazer o pequeno empresário virar um grande empresário, é fazer a costureira virar uma grande empresária. É aí que está a riqueza. Eu acho que a prioridade para a gente realmente poder falar we the people, nós o povo, é fazer o povo realmente crescer no empreendimento dele. Danilo, aqui do teu lado. Essa pergunta que eu vou fazer, eu já quero também causar uma reflexão a todos, é algo que eu conversava com o Arthur hoje, que é o seguinte, e vai até soar estranho vir de mim, que sou um cara bastante radical e bastante pujante, vocês sabem, mas a verdade é que hoje nós somos poucos, né? A gente está iniciando um projeto, somos poucos, e a gente vai precisar aglutinar e agregar pessoas. E você, assim como eu, assim como o Léo, como o Arthur, o Kim, a gente sofreu uma perseguição muito grande, tanto do pessoal da esquerda como dos bolsonaristas e tudo. Só que eu acho que chegou o momento que, se agora a gente tem um projeto político, a gente precisa baixar o termômetro, a gente precisa parar de ser tão pujante e precisa tentar conquistar algumas pessoas que se sentem ofendidas quando a gente bate neles o tempo todo. Como é que tu pensa em fazer isso? Já que a sua posição está tão marcada, como é que você vai fazer isso? Cara, você falou uma das coisas que eu tenho falado também muito. Essa era do nós contra eles, ela precisa acabar. Esse é o principal veneno que existe hoje, cara. Esse veneno... Eu vou falar uma coisa pra você. Quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, eu me lembro até hoje, porque essa era nós contra eles, não foram os bolsonaristas que criaram nem implementaram. Quem implementou isso aí foi a era PT. Foi a era Lula, depois Dilma. Foi ali que nasceu o nós contra eles. Até então, não existia isso no Brasil, sabe? Não existia família deixando de se falar por causa de política. Gente apanhando na rua por causa de política. E quando o Bolsonaro ganhou em 2018, ele fez um discurso em frente à casa dele, que depois eu entrevistei ele no meu programa e eu elogiei ele por aquele discurso. Porque se vocês quiserem rever no YouTube, procurem. Uma das coisas que ele falou acertadamente naquele discurso foi que ele ia acabar com esse nós contra eles, que era um período de parar com esse negócio. E me decepcionou muito quando, depois de eleito, o que aconteceu é que criou um nós contra eles, porque dentro da própria direita os bolsonaristas passaram arrumando, cortando cabeça e tudo mais. E só se intensificou. O que era para ser extinguido, se intensificou. Agora o Lula, quando foi eleito nesse último domingo, ele fez um discurso que mais uma vez eu gostei, que ele falou que ia pacificar o país e que ia acabar com isso. E logo depois que ele faz o discurso, procurem de novo no YouTube, ele fala assim: e agora aqui eu vou falar com o pessoal da esquerda, com o pessoal do centro. Ele vira e fala: e com o pessoal dessa esquerda, porque aqui não tem direita. Eu falei: caralho. A verdade, cara, é que o Brasil, ele é feito por pessoas de direita, de esquerda, de centro, por pessoas que acreditam na fake news do WhatsApp, do Bolsonaro, por pessoas que acreditam no que o professor da universidade disse lá. Tudo isso aí é brasileiro. E enquanto a gente não tiver um governo que entende que está governando para todos esse veneno vai continuar. Nós precisamos dialogar com todo mundo é brasileiro. O cara que é eleito, o Lula tem sim que falar e ouvir a direita. O Bolsonaro tem sim que falar e ouvir a esquerda, porque isso é o Brasil. Todos são brasileiros, todos pagam impostos, todos sofrem as consequências das decisões do governo, seja ele de direita ou de esquerda. E eu acho que o primeiro caminho para a normalidade é extinguir esse veneno. A gente precisa tratar isso com muita seriedade. Eu acho que é uma prioridade, porque isso é um veneno na alma
do brasileiro, cara. Isso não dá mais para continuar. Danilo. Primeiro, obrigado pelo apoio que você deu pra gente aí na campanha. Muito obrigado. E a pergunta é: Danilo Gentili eleito presidente, quais os valores inegociáveis pra você? E a segunda coisa, nós do MBL já começamos a tua campanha pra presidente. A tua campanha começa a partir de hoje? Olha, eu tenho alguns valores pessoais que são inegociáveis. Só que eu também entendo que, como eu acabei de dizer, o Brasil não se resume aos meus valores pessoais. Então, assim, eu sou um cristão. Só que o Brasil é composto por umbandista, ele é composto por judeu, ele é composto por espírita, muçulmano, ele é composto por todo mundo. Então, assim, os valores pessoais que para o meu indivíduo é inegociável, isso eu tenho que entender que o Brasil é muito mais do que eu. Porém, eu acho que existem valores universais. Como, por exemplo, qualquer pessoa que estiver perto, do meu lado, no MBL, se um dia realmente a gente... Aconteceu. Tamo ganho, fomos eleito. Não interessa, velho. Eu não vou negociar com ninguém que faça ou participe de qualquer esqueminha de enriquecimento, qualquer coisinha de política brasileira de corrupção. Isso pra mim, assim... Esse é um valor que eu não abro mão. E eu acho que, assim, para começar, é um dos primeiros, assim, que é universal. Vamos lá. Não foge da pergunta não, irmão. Qual foi? Mas ele falou que já começaram a campanha? Não, é o seguinte. A gente vai fazer uns rolês em outros estados. Fazer o quê? Fazer o quê? Peraí. Pra começar, é o seguinte, peraí. Eu não ouvi. Pra começar aqui, no meio da pergunta, entrou o advogado dele. Falei, meu Deus. Ele veio pedir a chave do carro, velho. Meu carro deve estar tampando a porta. Depois ele tá falando de não ter corrupção no grupo que lavou 400 milhões pelo YouTube. E agora tá fugindo da pergunta, mano. Qual pergunta? Nós vamos começar essa porra dessa campanha agora ou não? Vamos, você já não falou que já começou? Ei, porra! Eita, caralho! Dá licença. Aqui, ó, a canequinha dele, aqui, ó. Caralho, é foda. Olha aí. Se eu falo que não vai começar, uma caneca vai ser desperdiçada, então é foda. Agora é o seguinte. Já respondeu muito a gente aqui. Abre o caminho aqui, Danilão. Agora você vai ter que ir lá na galera. Vamos lá. Quem é a primeira pergunta? Não. Você vai pra lá, Danilo. Vai lá. Pera, quem vai fazer a... Vai pro microfone? Quem é a primeira? Não, o Ebert vai levar... Pera aí, gente, vamos organizar. O Ebert e o Cássio vão levar o microfone pra vocês. O Cássio é esse, o Ebert tá por aí. Então tá, então corre lá. Vai lá. Primeira pergunta, quem é? Vai dar onde? Vai lá. Danilo, fala. Como você chama? Até agora há pouco a gente estava conversando sobre o... Jefferson. Tudo bom? Até agora há pouco a gente estava conversando sobre o fundo partidário, o fundo eleitoral, e a gente sabe que para presidente precisa de um valor absurdo. E além disso, você falou, não, mas os meus valores são inegociáveis contra o enriquecimento e tudo mais. Só que a gente sabe que no parlamento o que mais tem é carguinho, é isso e aquilo. Como você pretende fazer para tanto conversar com esses parlamentares, que a gente sabe que é difícil, quanto fazer o seu plano de governo e tudo mais, a sua campanha, sem o fundo partidário? Ó. Não. Danilo, é que toda vez... A gente tem uma cultura aqui, toda vez que uma pessoa fala demais, a gente faz igual o Eduardo Cunha fazia, que é como vota deputado, pra interromper a pessoa. Então, pode ir. Cara, você acabou de falar, é um parlamento. O parlamento é de parlar, é de falar. Não tem outro tipo, não tem outra coisa a não ser articular. Isso é política, cara. Articular, ir lá, conversar e convencer para tentar mudar alguma coisa. Porque ninguém aqui quer fazer uma revolução, ninguém quer chegar com o pé na porta para mudar as coisas. A gente sabe que o negócio é duro. E é por isso que eu disse lá em cima que nós precisamos fazer a arte do possível. Dentro do que é possível, hoje, nós precisamos entender primeiro quais são os nossos objetivos, quais são as nossas prioridades dentro desse objetivo e o que é possível que a gente faça aí dentro. Depois a gente traz, debate, mais uma vez, filtra o que é de fato prioritário.
E aí a gente traça estratégia para ir. Cara, vai ser um caminho muito árduo. Nós vamos perder muito, mas dentro da realidade, um pouco que ganha já é muito mais do que tem acontecido. Eu, particularmente, provavelmente eu compartilho a mesma opinião que você. O que depender de mim vai acontecer a mesma coisa que você gostaria que acontecesse. Mas existe a realidade. Existe a realidade. Se você perguntar pra mim qual é o mundo perfeito, eu te digo, é 100. É 100, eu não gosto, mas existe a realidade, cara. Eu não sei como isso acontece. Brigaria. Mas, depois sim, brigaria. Mas existe a realidade. Como que eu entro num jogo? Eu acho o seguinte. A gente tem que brigar pra bomba atômica não ser construída. Mas ela já foi. E o país que não tem uma, fica na mão dos que tem. Agora o que tem que... Agora, qual eu acho que é a próxima briga? É desarmar as bombas atômicas. Eu brigaria para desarmar isso. Só que, se você não tem uma, quem tem te domina. É um problema. É um problema, certo? Quem? Fala. Como você chama? Murilo. Hã? Murilo. Fala, Murilo. Como que você vai fazer para as pessoas mudarem a imagem que você tem e principalmente atrair o público feminino, que tem um pouco de preconceito com você? Tem nada, velho. Você não me conhece. Não! Pega meu celular lá. Ó, esse aqui é o meu Instagram, tá? Vou mostrar pra você aqui. Gênero dos seus seguidores. Leia aí, pessoal. 57,7% de homens e 42,2% de mulheres. E olha que eu nem posto foto sem camisa, hein? Vamos lá, próximo. Danilo, Oi, eu sou a Ana. tudo bem, Ana? Tudo e você? Também. A gente está cansado de político despreparado. Você poderia me dar 3 exemplos de como você se prepararia para ser nosso presidente em 2026? Sim. Boa, Ana. Eu quero falar pra Ana que eu acho a mesma coisa que ela. Eu também tô cansado. A gente tem político que nunca frequentou uma faculdade. Se a gente parar pra pensar agora, falta quantos anos pra próxima eleição? 4? 4 anos pra próxima eleição, que é o número de anos de uma faculdade. É por isso que a gente tá começando agora. A partir daqui nós vamos começar uma faculdade pra isso. Essa pergunta que você me fez sobre o fundão, eu preciso sentar e eu preciso estudar. Eu tenho 4 anos pra entender como eu desarmo uma bomba atômica, por exemplo. Mas será que eu vou precisar usar ela antes de desarmar? Eu espero que não. Mas são 4 anos para estudar e entender como isso é feito. É uma coisa que eu nunca fiz e você está certa. Por isso que a gente está começando agora, porque a gente tem 4 anos. A gente vai fazer uma faculdade. Talvez o primeiro projeto que vai colocar um presidente numa faculdade para ser presidente pode ser esse aqui. Quem mais? Ô Danilo. Cadê? Aqui atrás, ó. Fala. Ó, meu nome é Denilson. Cadê? Aqui, ó. Eu tô te laranja vendo, aqui, Denilson. Tô aqui de laranja, aqui, ó. Aqui, ó, isso. Boa, era só falar, é o Gari. Não, aí também não. E aí? Cara, nós sabemos que você foi conhecido como ser um comediante, um stand-up. E eu queria saber o que você pensa das pessoas que vão atacar você na sua campanha, fazendo essas perguntas, essas partes que vão comparar você com um piadista. Que vão atacar você falando, ó, é um comediante, vai ser presidente do Brasil, como? Bom, Léo Lins tá ali, ele pode falar pra mim. Léo, fala uma coisa. A pior coisa que pode acontecer no nosso show é quando alguém levanta e ataca a gente, não é? Acho que o heckler da plateia... Não se ataca um comediante quando ele tá com o microfone na mão. Mas sobre ser um comediante, qual o problema? Comediante é uma profissão como qualquer outra da sociedade. Se eu fosse Tá, a gente pode falar, não só o da Ucrânia, teve outros. Tem o Zelensky era comediante, mas e se ele não fosse? É uma profissão como qualquer outra. A gente teve sindicalista, a gente teve... A classe política é composta por várias profissões. Tem advogado, tem médico, tem ladrão, tem tudo. Então, isso não é um problema. Eu acho que o problema é o comprometimento que quem se envolve com isso tem. Próximo. Aqui. Vai lá. Boa noite, Danilo. Oi. Meu nome é Paula. Oi, Paula. Eu queria saber uma coisa. Fala. Seguinte, a gente viu muita gente aí se comprometendo, sempre com o projeto. Você está assumindo o compromisso com a gente hoje. Você não vai chegar no 10 dias, 1 mês da campanha e vai abandonar tudo isso aqui, né? Porque a gente está apostando em você. Olha. Tem que ver também o seguinte. Quando sair a primeira pesquisa, se eu estiver em último lugar, vocês também não vão me abandonar, vão?
Então tá bom. Quem tá Fala, comigo? Danilo, aqui, ó. Quem? Fala aí. Beleza? Fala. Eu queria saber o seguinte, se quando você chegar lá, se você vai deixar seduzir pelo discurso do Centrão, ou vai se manter firme e forte aí com os nossos princípios e valores do novo partido? E permanecer Jair Bolsonaro. Cara, a verdade é o seguinte. Eu acho que o que a gente tem que ter muito claro é uma missão e entender quais são os caminhos que a gente faz para chegar lá. Eu acho que se você entrar em política achando que você vai salvar o mundo, porque um cara eleito vai salvar o mundo, a gente sabe que eu preciso ter muito pé no chão. Eu não vou ter discurso de mito, eu não vou ter discurso de iludir. Eu acho que o que vai fazer isso acontecer é uma equipe que vai se juntar, como eu já disse, vou repetir. A gente vai ter que enumerar prioridades, traçar estratégias para chegar nessas prioridades e entregar o máximo que a gente conseguir dentro de um terreno completamente hostil. Conversando, porque eu acho que uma das coisas que um líder tem que fazer é apaziguar o país. Você apazigua o país conversando com o centrão, sim, com a esquerda e com a direita. Agora, isso não é se deixar seduzir. O que é se deixar seduzir pelo centrão? É você fazer o que eles querem em troca de vantagens pessoais? Agora, tudo também, a gente não pode ter uma visão tão pura das coisas assim. Eu cobro muito alguns políticos que foram eleitos, porque eles foram eleitos dizendo que não iam fazer isso. Eu digo, se um dia isso acontecer, eu estou 100% envolvido com o que a gente decidiu, com o que a gente planejou, com os objetivos que a gente quer alcançar. E às vezes, para você alcançar um objetivo, você precisa conversar com todo mundo. Então, eu acho que é muito cedo para falar qualquer coisa diferente disso e também corre o risco de virar um discurso messiânico que eu não vou fazer. Ainda mais nessa fase aqui, ainda mais agora, eu não vou fazer. Danilo, eu sou o João Vitor e eu sou escritor, atleta e músico. Caralho, velho! Corre aí pra nós ver, vamos ver. Eu quero saber como você pretende realmente ajudar os pequenos empreendedores como eu, que estou lançando meu livro agora. Boa, eu acho que, mais uma vez, você está perguntando como eu pretendo ajudar. Eu já procuro ajudar usando o que eu tenho hoje. Eu lembro que na pandemia, o que eu fiz na pandemia foi fazer lives. E durante o dia todo, eu falava assim, hoje à noite eu vou fazer uma live, e você que é pequeno empresário, você que tem um negócio pequeno, você que tem um negócio de bairro, me manda e-mail que eu vou te divulgar hoje aqui durante a pandemia, que eu sei que as coisas estão difíceis. Sempre que eu vejo, outro dia, vocês podem procurar no meu Instagram, outro dia eu passei pela Paulista, tinha uma família ali vendendo brigadeiro, eu paro na hora, eu divulgo essa família, porque eu venho de um lugar que eu sei que o pequeno empresário, o lojista, ou aquele cara do bairro, é ele que segura o país. Essa é a realidade que eu venho, essa realidade eu conheço. Então, pessoalmente hoje, durante a pandemia, após-pandemia, eu usei o meu programa para divulgar pequenos empresários, cabeleireiro de periferia, eu abria live com eles, eles divulgavam. Isso é o que eu individualmente faço. Agora, o que um governo, o que um projeto que eu estaria envolvido vai fazer, mais uma vez eu preciso dizer, nem existe essa conversa entre nós ainda. É uma conversa que a gente vai ter que sentar, entender a realidade e entender o que dá para ser feito. Vai lá, Tati Carreis, livre-se de vícios e durma melhor. Caramba, mano, você é hipnólogo? Eu vou mudar o mundo e a periferia e as igrejas com essa ideia. A gente vai entrar lá. Boa. Valeu. Tem mais? Danilo, aqui. Quem tá com o microfone? No fundo aqui, de camiseta Oscar. Danilo, hoje o TSE basicamente decide quem as mídias vão convocar para fazer os debates, né? Eu acho que tem ainda um espaço para elas convidarem alguém de fora, mas o que a sua campanha, por exemplo, pretende fazer para ganhar mídia, caso o TSE enquadre você numa situação em que você não vai ser meio que obrigado a participar dos debates? Eu entendi. Tipo, João Amoedo em 2018, que tinha tudo, mas não podia ir pro debate. Eu acho que é o que vocês, aqui, por exemplo, o MBL sabe fazer isso muito bem. É o que eu faço para divulgar minhas coisas. Quando eu lanço, vou usar as redes sociais, vou sair na rua, vou criar estratégias. Se não dá, a gente faz o que pode. Eu acho que esse campo, por exemplo, não é nenhuma novidade para as pessoas que estão aqui. Todo mundo que está aqui é muito guerrilheiro virtual. Tem muito marqueteiro guerrilheiro aqui no meio de todo mundo. Acho que isso é de menos. E às vezes eu posso te falar, cara, e daí? E daí? Às vezes você vai lá ver o Levi Fidelix foi em debate a vida toda. Quantas vezes ele foi eleito? Tem mais aí? Danilo. Eu não tô vendo ninguém, velho. Aqui. Boa, vai lá, como você chama? Miguel. Aliás, um Miguel. abraço de Bueno Brandão, sei que você tem umas raízes Bueno familiares Brandão. lá, sou de lá. Família a gente da minha gosta mãe é de muito lá. de você. Valeu.
Perdão. É uma pergunta Não vou muito chegar séria. perto, senão dá microfonia. Opa. Uma pergunta muito séria que é em relação à governabilidade. Você está aqui no MBL, um movimento que tem vários quadros, e a gente precisa ter uma base. Não adianta eleger você e ter o Valdemar da Costa Neto e 100 deputados do PL, que não vai deixar você passar nada. Você vai ser uma figura lá inócua. Então você se compromete aqui a vestir a camisa. Em 2024 já a gente precisa de muitos vereadores, muitos prefeitos e muitos deputados para fazer em 2026 a sua base. E aí eu ia perguntar se você se compromete aqui a vestir a camisa. Tá aqui. Pô, mas pera aí, velho. Eu vesto o GG, velho. Essa camisa cabe. Tô magrinho nada. Ficou bom? Parece um top. Aí. Olha os caras. Próxima pergunta é: você vai emagrecer pra caber na camiseta do MBL? Mais 2 perguntas. Mais 2 perguntas, vai lá. Boa noite. Quem é? O William Bonner tá aí? Sou eu vou Bruno... tirar que tá me apertando essa camiseta. Sou o Bruno do Rio de Janeiro. Queria fazer uma pergunta referente à sua fidelidade ao MBL e aquelas lideranças lá que todos nós confiamos. Pessoas que lutaram pelo Brasil, pelo impeachment. Se você está disposto a aprender e a lutar junto com o Renan, com o Kim, com o Arthur Duval. Cara, basicamente, eu já ando ao lado por exemplo, do Kim. Antes mesmo do MBL existir, eu já sou amigo do Kim e confio no Kim. Eu tenho amizade com o Renan e com a MBL há muitos anos. E claro, eu sou fiel desde que os caras fiquem fiel também ao que a gente promete e anda junto. Fidelidade é uma via de mão dupla. Se um dia... Em um casamento, as 2 partes têm que ser fiel ao que prometeram para o outro. Se a gente sentar e for fiel e descrever um plano que é coerente para que eles acreditam e todo mundo permanecer fiel nisso, pode contar comigo. Caso contrário, não. Ó, e só um negócio, galera. Pô, o cara já tá aqui, tá no evento. Vocês estão parecendo cachorro que foi mordido várias vezes. Por favor, não me traia. Calma, mano. Não precisa vestir camiseta, não precisa ficar fazendo teste de fidelidade. Pô. Olha aí, é pra falar? Ele quer que fala do mercado _ Lindol. Mas 51 é onde? Rio Grande do Sul. Se vocês quiserem fazer uma compra lá no Rio Grande do Sul agora, ele tem uma dica pra vocês. Mercado Lindol, tá aí. Última pergunta aqui, então. Última. Danilo, aqui. Fala. Boa Cadê? noite, Danilo, tudo bem? Oi. Eu sou a Daniela, sou xará. E eu gostaria de te perguntar... Também sou Daniela. Eu gostaria de te perguntar uma coisa. Tendo em vista a possibilidade de você eleito, qual vai ser a sua atitude quando os crimes de Bolsonaro e de Lula vierem à tona? Eu acho que a gente tá falando de uma coisa, como assim, quando os crimes de Lula vierem à tona. Mas assim, eu acho que essa é uma pergunta muito distante. A gente tá falando de um negócio hipotético no futuro. Eu acho que é de verdade, eu não tô brincando. Eu acho que é um momento que a gente tem que apaziguar e não inflamar mais ainda. Principalmente agora que a gente tá vindo aqui conversar sobre o que pode acontecer e tal. Eu sei lá, acho que tem muita água para rolar ainda. Tem muita água para rolar. Como que eu vou falar de crimes sem estar num tribunal, sem ver prova? Mas enfim, seja de quem for, se tem crimes provados, a gente tem que punir, não. Não interessa de quem seja. Eu acho que isso é óbvio.